Nessa aula a gente vai falar do dimensionamento dessa chapa aqui da minha emenda de viga com viga parafusada. Como que a gente dimensiona essa espessura e quais as verificações que a gente tem que fazer. Eu separei aqui uma fórmula, tá? Para que a gente possa já dimensionar essa chapa para não ter um efeito de alavanca nos parafusos, tá bom? E o que é esse efeito de alavanca? Esse efeito de alavanca ele faz como se fosse um abridor de garrafa. Quando eu tenho aqui uma força de tração, ele provoca essa deformação na chapa se ela não for uma chapa espessa o suficiente. E essa deformação, basicamente, vai provocar uma tração adicional nesses parafusos. Além daquela tração que a gente calcula devido ao momento fletor, devido à força de tração na própria viga, vai ter uma tração adicional devido à deformação plástica dessa chapa. Essa minha chapa aqui, ó, ela nada mais é do que a mesa da viga. Ela é essa mesa aqui, ó. Quando a gente tem um momento, né, o momento vai provocar essa tensão aqui, aqui a gente vai ter tração, e embaixo compressão, e vai tender a ocorrer aquela deformação nessa chapa aqui se ela não for espessa o suficiente. Quando a chapa é espessa mediante essa tração, ela não se deforma. Agora, se a chapa não tiver espessura suficiente para não se deformar, ela vai ter uma deformação. E aqui está a figura de como fica ela, né, a figura final da chapa. Ou seja, para ela se manter aqui estática, vai ter que provocar aqui uma força de reação. E essa força de reação, quem vai ter que resistir é o parafuso. Aqui está representada pela letra Q. Então, seria a tração calculada no parafuso mais o Q, que é a tração adicional no parafuso devido ao efeito de alavanca, né? Um efeito como se fosse de um abridor de garrafa. Então aqui, se vocês estiverem fazendo um dimensionamento rápido, né, vocês já conseguem dimensionar por essa fórmula a espessura para não ter esse efeito de alavanca, para você não ter uma tração adicional no parafuso. Para calcular, você precisa da tração no parafuso, que você já deve ter calculado isso quando chega nessa parte do cálculo, vezes o B, que é essa cota aqui, vezes 6, vezes o fator de ponderação da norma, que é 1,1, dividido por 1,5 vezes o P, onde esse P aqui está representado por essa cota, numa chapa onde eu só tenho 2 furos, ele é metade da distância. E vezes a minha tensão de escoamento da chapa. Então, para esse nosso caso aqui, que a gente já tinha calculado a tração no parafuso de 97,9 kN, vezes o B, essa minha distância B dessa chapa, é 7,75 centímetros, vezes 6, vezes o fator de ponderação, que é 1,1, dividido por 1,5 vezes a minha cota P, que é a metade desses 305 milímetros aqui, que dá 15,25 centímetros, vezes a tensão de escoamento da chapa, um aço ASTM A36, eu chego que a minha espessura, para que não haja efeito de alavanca, é de 2,96 centímetros. Passando para milímetros dá 29,6. E aqui eu selecionaria então uma chapa de 1,25, que seria de 32 milímetros. Né? Mas, caso haja o efeito de alavanca, não significa que a chapa está reprovada, somente que vai ter um efeito de tração adicional no parafuso. Então eu vou adotar aqui uma chapa de 1 polegada, onde a gente vai ter então esse efeito de alavanca, para que a gente possa demonstrar aqui como calcula a tração adicional nesse parafuso. Adotada então uma espessura de chapa, a gente por essa fórmula aqui consegue determinar qual é o momento que essa chapa resiste, né? Naquela largura de influência P, tá ok? Então aqui a gente tem por essa fórmula 1,5 vezes o P vezes a minha espessura ao quadrado dividido por 6, tá? Essa fórmula vem lá de resistência dos materiais, é o módulo resistente elástico. A gente não tem que desenvolver essa fórmula aqui, mas para quem quiser dar uma olhada depois, essa fórmula vem lá da resistência dos materiais, vezes a minha tensão de escoamento dividido pelo fator de ponderação. Substituindo os valores que a gente já viu anteriormente, aqui a minha espessura de chapa adotada,
eu vou ter que essa chapa, que essa região ali de influência resiste a um momento de 5,59 kN vezes centímetro, sem se deformar. Mais do que isso, ela vai ter certa deformação. O próximo passo é calcular aqui o meu delta, que nada mais é do que aquela largura de influência menos o diâmetro do furo. O diâmetro desse furo aqui, tá? Como se fosse uma porcentagem de quanto que esse furo vai fazer perder ali na chapa, naquela região de influência. Então é P 15,25 menos o diâmetro do furo, 27 milímetros, que dá 2,7 centímetros, dividido de novo pela largura P, que dá aqui 0,82. Então a gente calcula o alfa. Se o alfa der menor do que zero, significa que não vai ter deformação na chapa. Se a gente adotasse uma espessura de 32 milímetros, esse alfa daria menor do que zero. Não teria deformação na chapa. Se der maior do que zero, vai ter deformação na chapa, ou seja, vai ter o efeito de alavanca. E se ele der maior que 1, a chapa está reprovada, ela vai se romper. Então não pode dar maior do que 1. Então aqui a gente tem o T, que é a tração do parafuso, 97,9, vezes o meu B'. O meu B', ele é o meu B menos metade do diâmetro desse parafuso aqui, tá? Ele é essa cota aqui, ó. Ou seja, é o meu B, que é a cota aqui de cima da minha mesa até o centro do furo, só que menos o raio dele. O meu B, tá? Aqui atrás é 7,75 e a metade desse diâmetro é 1,35 centímetros ou 13,5 milímetros. E subtraindo um do outro a gente chega no 6,4. Nesse 6,4 aqui. Menos o momento que a gente acabou de calcular, resistente daquela região de influência, tá? Que é 5,59 kN vezes centímetro, dividido por esse 0,82. Perceba que ele é como se fosse a minha largura P, só que subtraindo o diâmetro do furo, tá? Vezes o meu momento resistente de novo, 5,59. Então eu chego num resultado de alfa de 0,147, que significa que haverá um efeito de alavanca, ou seja, vai ter uma tração adicional nesses parafusos. Tendo isso, agora a gente tem que calcular qual que é essa tração adicional e ver se o parafuso aguenta esse esforço. Então aqui, por essa fórmula aqui, a gente acha o Q, que é a tração adicional. Ela é calculada pela tração do parafuso vezes o meu B', que é a cota B menos o raio aqui desse diâmetro do furo, menos o momento que eu calculei, tá? Resistente dessa região de influência, dividido pelo A'. O A', ele é essa cota A menos o raio desse diâmetro aqui também, ou seja, é essa cota aqui. Isso tudo aqui, se vocês desenharem no AutoCAD, vocês pegam essas cotas tudo no AutoCAD, tá? Então, aqui no nosso caso, o B' é 6,4, como a gente já viu, e o A' é 3,65 centímetros. A tração dos parafusos a gente já tinha visto, tanto como esse momento resistente, a gente chega numa tração adicional nesses parafusos de 18,5 kN, uma tração adicional considerável. Tendo essa tração adicional em mãos, a gente tem que jogar lá naquela fórmula dos parafusos, tá, de verificação de tração e cisalhamento simultâneos, adicionar nessa força de tração solicitante para verificar se esse parafuso aguenta essas solicitações. Então seria 97,9 mais esse 18,5 que a gente acabou de calcular, dividido pelaquela resistência à tração desse parafuso, 309,8. Ao quadrado mais o cisalhamento que a gente já tinha calculado, dividido pela resistência ao cisalhamento desse parafuso. Ao quadrado também, somando, a gente chega aqui num valor, aqui está errado, tá? Se vocês fizerem essa soma, a gente vai chegar num valor de 0,15, e 0,15 é menor que 1, que significa que esses parafusos aqui estão ok, mesmo com essa tração adicional devido ao efeito de alavanca. Então esse vídeo se dedicou aqui a gente achar qual que é a tração adicional no parafuso e também
falar de como a gente menciona inicialmente a espessura dessa chapa. Porém, depois que a gente definiu esses parâmetros, a gente tem que fazer outras verificações da norma na chapa, que vai ficar para um próximo vídeo, tá? Que a norma pede, que é escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida, block shear. A gente vai ver tudo isso num próximo vídeo.